Claudir Nespolo, qual é o objetivo dessa manifestação convocada para o dia 12? Dia 12 estaremos com uma relação ampla dos movimentos sociais, nos manifestando em 3 eventos, às 7 horas da manhã em frente à Petrobras em Canoas, às 9h30 em frente ao IP, são 2 eventos preparatórios, e ao meio-dia uma grande caminhada do Glênio Pérez até o Palácio Piratini, até a Praça da Matriz, com os seguintes propósitos, né? A gente está denunciando que tem um setor da sociedade inconformado com o sistema de partilha da Petrobras, que foi uma conquista dos trabalhadores e o conteúdo nacional, e portanto quero aproveitar a crise da corrupção para enfim, dizer que a Petrobras está definhando. E o tema da corrupção que nesse dia estaremos denunciando, ele tem a ver com o financiamento empresarial. Eu queria até que o Fábio depois comentasse. Nós queremos o Fábio e os empresários juntos, defendendo o fim do financiamento empresarial nas campanhas. Por que os empresários dão dinheiro? Quer dizer, essa coisa da troca de favor tem que acabar, e isso começa com o fim do financiamento empresarial. E estaremos debatendo as medidas provisórias da presidente Dilma, que na nossa opinião são equivocadas, porque deveria fazer possíveis ajustes na economia em cima da taxação das grandes fortunas e não em cima das medidas das políticas sociais. Fábio Osterman, e o protesto do dia 15 pede o quê? Bom, no dia 15 de março estão sendo organizados protestos por todo o Brasil, nas principais cidades. A gente contabiliza, a gente na verdade já perdeu as contas de quantas cidades são, inclusive pelo fato de que a gente não está se preocupando em coordenar ou em controlar essas manifestações, porque são manifestações que surgem da sociedade civil, que vem se organizando cada vez mais frente aos desmandos e aos equívocos seguidos e irrefletidos desse governo ao longo dos últimos 4 anos, e especialmente ao longo desses últimos 2 meses. A manifestação é contra esse caos político que se instalou no nosso país, é contra a grave crise econômica que, ao contrário do que a presidente afirmou no domingo, não afeta o mundo inteiro, inclusive os Estados Unidos, o país onde se deu o centro da crise e cresce muito mais do que o Brasil hoje, mas que é uma crise que tem nome e sobrenome, Dilma Rousseff. Além disso, é uma manifestação contra o estelionato eleitoral que vem se desenvolvendo ao longo desses meses, quando a presidente prometeu miríades, prometeu diversas coisas ao longo de sua campanha eleitoral, e vem negando tudo, absolutamente tudo, fazendo de trouxas não só os seus eleitores, especialmente eles, mas também todos os brasileiros que trabalham e que têm cada vez uma porção maior da sua renda tomada ao final do mês por meio de impostos. Claudir e também, Nespolo, claro, a gente acredita que seja o momento de começarmos a debater seriamente a possibilidade de impeachment, dada a incapacidade dessa presidente em estar no cargo mais alto da política nacional. Claudir Nespolo, da CUT, qual é a sua avaliação sobre esse protesto do dia 15? Então, já referi para os ouvintes da Gaúcha que os movimentos sociais têm uma pauta para a melhoria da democracia e para a melhoria do Brasil, uma pauta que avança em direitos, uma pauta que avança naquilo que se chama nas condições para restabelecer, enfrentar a crise internacional que está muito grande lá fora. Na Espanha, o desemprego está a 70% na juventude, chega a 40% no geral, só para dar um exemplo. Então é uma falácia esse negócio, que o mundo encontra-se num crescimento, e a gente não é contra ninguém, a gente é a favor de continuar defendendo o Brasil e a ordem democrática. O que a gente está vendo no dia 15, e agora apareceu uma organização que está chamando, que bom, porque dava a impressão que era tudo espontâneo, não é espontâneo. Por trás tem um setor que está semeando ódio, o pessoal inconformado com o resultado das eleições, e está tentando, através do ódio, do ranço, da raiva, né, monitorar, trazer para a rua setores que estão inconformados com o resultado das eleições. Nós estamos num país democrático, esse tipo de manifestação é legítimo, obviamente, uma democracia admite isso. Agora, lamento muito, né, que o Fábio não tenha se referido àquele que é a principal chaga do nosso Brasil, que é o tema da corrupção pelo financiamento empresarial. Agora nós temos uma lei que foi uma conquista feita pelo PT, feita pelo Lula em 2009, que foi a nova lei anticorrupção, que permitiu a delação premiada e que permitiu buscar os corruptores, né? Os corruptores, que são os empresários. Sim. E o Fábio não fala nada sobre isso. Nós queremos ele junto aqui, que diga o seguinte: para fechar a porta da corrupção no Brasil é o fim do financiamento empresarial nas campanhas. O resto é falácia, é ódio, nós não podemos entrar nisso. Fábio, qual é a tua avaliação sobre o protesto do dia 12, que é o protesto organizado pela CUT? Em primeiro lugar, eu lamento profundamente que o PT e suas instituições satélites estejam se utilizando dessa cortina de fumaça do financiamento de campanhas para desviar dos reais problemas por que passa o Brasil. O Brasil passa por uma grave crise econômica, de estagnação econômica e aumento do desemprego, aumento da taxa de juros, aumento da inflação, desvalorização do real.
estamos à beira de um colapso. E o PT se utiliza de uma maneira um tanto quanto ardilosa dessa estratégia de tentar fazer parecer que o problema da corrupção da Petrobras é o financiamento privado das campanhas. Ora, eles se utilizam, veja como eles são espertos, eles se utilizam de uma crise causada por eles próprios para tentarem alavancar uma proposta histórica deles, que eles apenas estão se utilizando nesse momento. Eu acho que a manifestação do dia 12 é uma manifestação a favor do continuismo, como bem disse Claudir, manifestação a favor das políticas do governo, que a sociedade brasileira como um todo está percebendo que estão equivocadas e que o governo, pior de tudo, pior do que estar errado, é se mostrar incapaz de reconhecer seus erros. Certo. Isso a gente vê a cada pronunciamento da presidente Dilma, que ela é uma pessoa que, eu não sei se por convicção própria ou por orientação da sua equipe de marketing, mas ela não se presta em nenhum momento a reconhecer erros, sejam eles do presente ou do passado. Isso é muito grave. Claudir, isso representa uma ameaça muito grande ao futuro do nosso país. Evidente na fala do Fábio. Claudir, 1 minuto para encerrar, tá? Está evidente na fala do Fábio, então, que de fato é a agenda do ódio, a agenda de quem está inconformado. Porque eles governaram o Brasil, esse setor que o Fábio organiza e vão estar tentando ir para a rua no dia 15. Eu nunca governei o Brasil. É o setor que governou o Brasil durante 500 anos e governou para 30% da população. Agora nós temos elogios a fazer a partir de 2003 para cá, conquistas importantes que incluiu muita gente na economia, e temos crítica porque tem que continuar aprofundando. As grandes fortunas estão aí, solta. Essa lista do HSBC, do investimento nos bancos da Suíça, são 10, 12, 50 vezes mais do que a corrupção na Petrobras. O que é isso? Eles querem a manutenção desse tipo de coisa que eles fizeram durante 500 anos no Brasil. Então nós vamos desmascarar isso nas ruas, onde é que nós sempre tivemos. E refuto, Fábio, nós não somos contra e a favor ao governo nenhum. Quando o governo acerta, nós elogiamos e estamos apoiando. Quando o governo faz medida contra os trabalhadores, a gente está na rua questionando, como é o caso dessas medidas provisórias aí que tenta coagir a juventude até acesso ao seguro-desemprego. Queremos que a Dilma retire. Se for preciso tirar o Levi de lá, tem que tirar o Levi, porque o Levi é um tucano declarado e lamento muito que tenha sido incorporado no governo. Tá certo. Claudir Nespolo, obrigado. Agora, Fábio Osterman, para encerrar, 1 minuto para o senhor. A gente percebe muito claramente quem é que visa a gerar um discurso de ódio, quem é que visa a dividir a sociedade por meio dessa estratégia de nós contra eles. O governo tem fomentado essa visão e essa estratégia de dividir para conquistar de uma maneira muito perigosa, não só para o futuro político do Brasil, mas mesmo social. Eles têm criado uma série de tensões sociais, dividindo brancos, negros, funcionários públicos, funcionários privados, trabalhadores sindicalizados e não sindicalizados. Isso é muito perigoso para a estabilidade do nosso país. Ok. Então, é contra essas diversas medidas que nós vamos às ruas no dia 15, em Porto Alegre, especificamente no Parcão, às 15 horas. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado, Fábio Osterman. Obrigado, Claudir Nespolo, presidente da CUT. Bom dia a todos. Até a próxima. Vamos aguardar, vamos fazer a cobertura também das 2 manifestações.